Olá, boa noite. A edição de hoje vai tratar de uma questão polêmica, mas inevitável para a comunicação pública. No relatório anual de 2006, a TV pública britânica declarou o seguinte: a BBC sustenta a vida cívica e o debate nacional por meio do provimento de notícias e informações imparciais e confiáveis que ajudem os cidadãos a entender o mundo e os encoraja a engajar-se nele. Considerada uma instituição tão respeitada quanto a monarquia britânica, a BBC enfrenta agora uma das piores crises de sua história. 2 escândalos atingem em cheio o Departamento de Jornalismo, coração do maior grupo de comunicação pública do mundo. Na edição de hoje, vamos discutir o papel do jornalismo no contexto geral da mídia e os reflexos da crise da BBC para a consolidação do jornalismo público no Brasil e no mundo. O programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação já está no ar. A falta de apuração da notícia e omissão dos fatos, estes foram os principais ingredientes da crise que levou ao pedido de demissão do diretor-geral da BBC e dos editores-chefes do telejornal mais prestigiado da rede. Veja um resumo do assunto. Em menos de um ano, a BBC foi alvo de 2 escândalos. O primeiro aconteceu em dezembro do ano passado, quando o programa Newsnight decidiu não levar ao ar uma investigação sobre as acusações contra o ex-apresentador da BBC, Jimmy Savile. Savile teria abusado sexualmente de crianças. O apresentador, que morreu no ano passado, era um dos mais famosos da TV britânica. Diversos inquéritos foram abertos dentro e fora da BBC. O editor do Newsnight, Peter Rippon, se afastou do cargo em 22 de outubro. O segundo episódio aconteceu em novembro. A rede britânica exibiu no mesmo programa, o Newsnight, uma reportagem de um suposto abuso ocorrido num lar infantil no país de Gales. Uma testemunha acusava de pedofilia um ex-líder do Partido Conservador. Apesar da reportagem não ter citado o nome do político, especulou-se o nome dele pela internet, obrigando a BBC a se desculpar publicamente. A new crisis for Newsnight. Tonight, this program apologizes. Os escândalos provocaram uma crise de credibilidade na BBC, considerada uma das mais respeitadas empresas públicas de comunicação. O diretor-geral da BBC, George N. Whistle, acabou renunciando ao cargo e foi substituído por Tony Hall. Hall, que já foi alto executivo da BBC na década de 90, assumiu o posto com a missão de reconstruir a reputação da BBC. O presidente da fundação que mantém a rede britânica afirmou em entrevista que a BBC precisa recuperar rapidamente a credibilidade e a confiança do público ou estará acabada. A declaração radical nos dá a real dimensão da importância do jornalismo para os veículos públicos e para os cidadãos dos países democráticos. É sobre esse assunto que vamos conversar com a professora doutora Zélia Adguir, da Universidade de Brasília. Boa noite, professora. Boa noite, Regina. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Acho muito importante a gente trazer para cá, para esse espaço, o nosso trabalho, as nossas reflexões na universidade. O objetivo da nossa entrevista, né, ao convidá-la, na verdade, é compartilhar o conhecimento que hoje está privativo, poderíamos dizer assim, das universidades. Obrigado. Esse fato que você colocou no início, né, do que está acontecendo com a BBC, eu acho que também serve para despertar uma reflexão em nível mundial sobre a crise de credibilidade, de confiança da mídia, seja ela pública ou privada. Porque eu acho que eu tenho afirmado isso nas minhas pesquisas, nós estamos atravessando uma crise de turbulência dentro do jornalismo.
E essa crise ela tem sido assim mais presente, mais se verifica a partir no final dos anos 90, quando se introduz as novas tecnologias de comunicação. Eu acho que a internet traz uma mudança muito grande nas práticas profissionais. E a pressão da velocidade por se publicar rapidamente, em 0 segundo, como se dizia, às vezes realmente não é possível dar conta da realidade ou da atualidade, porque é preciso um tempo, é preciso instrumentos, é preciso verificar a veracidade da informação. Agora, professora, será que essa crise que a gente está presenciando da BBC, talvez não seria porque é uma emissora pública, talvez a dimensão, a proporção que esses escândalos assumiram, não seria porque é uma emissora pública, a credibilidade dela? Eu acho que a questão da credibilidade ela é tão importante tanto no setor público quanto privado. O que aconteceu agora em Londres, eu acho que isso é muito grave, porque os britânicos têm um sistema de comunicação pública que até agora foi exemplar, era um modelo para o mundo, né? Claro que a Europa tem modelos diferentes, a França também tinha um sistema público, se pagava uma taxa para poder ter acesso aos canais. Na Inglaterra também se cobra, né? Mas acontece que eu acho que isso mexeu muito com a questão da credibilidade. E o público exige, o público ele quer respostas, o público precisa se sentir seguro com aquela informação que ele recebe. A senhora acha que há diferença entre o jornalismo público e esse jornalismo praticado, que é historicamente no Brasil, que é o jornalismo praticado pelas emissoras privadas de comunicação? Bom, a gente sempre diz que todo jornalismo deveria ser público, porque é um compromisso com a sociedade. Você tem... Por que a imprensa, né, se defende tanto liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade para o jornalista? É porque as mídias, elas têm um compromisso com a sociedade, elas têm um mandato do leitor. Então, o que faz com que o jornalista possa chegar em algum lugar, diante das autoridades, ou nas cidades, nos povoados, e falar como jornalista? Porque ele está imbuído de uma missão social, de uma função social, seja ela de um organismo público ou privado. Então, eu acho que quando você passa por uma crise dessa, como você fala do caso da BBC, mas nós mesmos, no Brasil, passamos por grandes crises de credibilidade da imprensa. Até é meio assustador, às vezes você vê análise, sondagem de opinião, e o jornalismo aparece lá como uma das profissões menos confiáveis. Por que será? Né? Acho que a gente que está na academia e os jornalistas que estão exercendo a profissão tem que se perguntar, estou traindo a confiança do público? Se eu não estou atendendo a expectativa, a confiança que tem no jornalismo, esse jornalismo não tem sentido, porque eu acredito muito que o jornalismo ainda tem uma missão, tem uma função social. Fora disso não há jornalismo, fora disso é outra coisa, mas não é jornalismo. E a senhora acha que com as novas tecnologias, né, informacionais e esse discurso que é recorrente, que diz a partir da internet se democratizou a informação, isso muda também o papel do jornalismo? Eu acho que muda muita coisa, assim, não pode fazer de conta que não aconteceu nada. A partir de 1995, quando nós temos o primeiro jornal online, que é o Jornal do Brasil, que não é a Folha de São Paulo, mas é o Jornal do Brasil, que tem uma versão, ele começa com uma versão PDF, né? O jornal vai para a tela, migra para a tela, mas ele é igualzinho ao que era no papel. Então você diz, bom, qual é o sentido se é o mesmo jornal? Aí vem a Folha de São Paulo e encontra uma linguagem para aquela mídia, né? Que toda mídia tem a sua linguagem. O que acontece? A partir desse momento começam, né, as relações entre público, né, entre o emissor e o receptor mudam, porque o público se torna mais presente, o público cobra, ele tem como, através das tecnologias, ele telefona, ele manda pauta, ele manda fotografia, e as mídias estimulam isso, né? Mande a sua foto, mande a sua notícia, e as mídias privadas até treinam algumas pessoas para ir fazer matéria, pega um microfone, vai para ser repórter por um dia. São experiências, mas o público está muito presente. E essa presença eu acho muito positiva. E, aliás, quando você estuda os gêneros opinativos dentro do jornalismo, né, você tem aquela editorial, crônica, coluna, e tem a carta do leitor, a opinião do leitor.
esse é o gênero que mais cresce, porque a pressão é grande. Então, o lado positivo é que as mídias sabem para quem eles estão falando agora. Antes não se sabia. Vocês mesmos têm sistemas, né, de ouvidoria, né, vocês sabem... Por exemplo, nós recebemos muitas manifestações, né, não só criticando algum conteúdo que está sendo ofertado pela empresa, mas também sugerindo, né, dando sugestões de pauta. E aí o público, de fato, pelo menos tentando participar. Então, isso é um né? enriquecimento para a prática do jornalismo, não é? Porque você podia estar falando de alguma coisa que não interessa à sociedade, mas você vai a fundo, a sociedade reage e você dá um retorno. Então, eu acho isso extremamente positivo. O lado negativo é que a tendência a se substituir. Muitos teóricos, até pesquisadores, dizem que não precisa mais ser jornalista, que o jornalismo cidadão, qualquer um vai lá e põe a sua notícia, põe o seu vídeo. Só que aí tem uma questão de confiança, de credibilidade, porque você sabe que imagem pode ser montado. Durante os acontecimentos da Primavera Árabe, ali, claro que havia repressão, os jornalistas também não trabalhavam com liberdade, mas houve muita manipulação. Temos um caso de uma grande manifestação que foi feita contra o Gaddafi e que não era um grupo de jovens no terraço de um edifício, fazendo de conta que aquilo era toda a sociedade, toda a população daquela cidade que estava se manifestando. E era um pequeno grupo. Então, tem que ter muito cuidado. O público pode produzir matérias? Não, acho que o público é fonte. E que bom que essas fontes estejam presentes. Mas não substitui o trabalho de jornalista. Eu acho que o jornalista é aquele que organiza o caos, que põe uma certa ordem no universo. Ele sabe... Ele é treinado para isso, é uma profissão, ele vai editar, ele tem critérios para produção e para divulgação das notícias que não é uma coisa para amador. Professora, nós vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com a jornalista e professora Zélia Adguirne, da UNB, e o assunto é jornalismo público. Professora, eu sei que a senhora tem uma pesquisa que trata de mudanças estruturais no jornalismo. Quais são essas mudanças nesses últimos anos? Certo. Esse título, Mudanças Estruturais no Jornalismo, que é o nome do nosso grupo de pesquisa financiado pelo CNPq, na verdade, nós somos uma rede de pesquisa sobre jornalismo que envolve 7 países de língua francesa. É porque todos esses estudos começaram no Canadá, com 2 professores, Jean e Sharon de Bonville, que eles falam dessas mudanças. O que seriam essas mudanças estruturais? São coisas que mudam no jornalismo, mas que correspondem a uma mudança também na sociedade, a uma mudança de comportamento, de paradigma. E aí eles estudam o jornalismo dentro disso, né? As grandes as fases: jornalismo de transmissão, jornalismo de opinião, jornalismo de informação, e chega ao jornalismo que eles chamam hoje de jornalismo de comunicação. Ou seja, a notícia, o jornalismo está submetido a regras de mercado. Então, existe uma crítica sobre isso, que eles chamam de hiperconcorrência, onde inclusive o jornalista se coloca à disposição das lógicas comerciais. Ele se coloca, não é que ele queira se colocar, mas é que as estruturas empresariais façam com que o jornalista atenda mais a impulsos, a motivações comerciais do que sociais. Porque até então a gente fala em jornalismo com quarto poder, tem todo o mito do jornalista salvador da pátria, o jornalista, o super-homem, o Homem-Aranha, Tintim, tudo são coisas que ligam a profissão a valores dentro nobres. Mudanças, o que a gente poderia caracterizar hoje como uma das principais mudanças nessa estrutura? É a mudança da relação com o público. Como eu falei há pouco, o público, ou a sociedade, ou o leitor, nós não sabíamos exatamente quem era. Hoje ele tem condições, né, de interferir, inclusive, no rumo do noticiário de uma mídia. Isso é o lado positivo. O negativo é que essas
esses públicos são, às vezes, estimulados por razões comerciais, com brindes, com prêmios, com lógicas puramente comerciais, lógicas da propaganda e da publicidade. Então, essa seria uma das mudanças estruturais, das lógicas comerciais aplicadas ao jornalismo. Professora, no caso da EBC, a senhora acha que o jornalismo público praticado pela EBC tem condições de se impor em relação a esse jornalismo que está sendo praticado hoje? Eu acho que o Brasil hoje é um modelo positivo de jornalismo público. Eu acho que essa experiência do Conselho Curador, da proposta de jornalismo que se faz aqui, é um modelo. Acho que isso mesmo que, não sei, o ano passado, né, houve aquela tentativa de criar uma agência latino-americana de notícias e o Brasil ali fez um papel muito bonito, porque nós tínhamos um modelo realmente voltado para os interesses da sociedade, do público, porque em alguns países da América Latina se vê jornalismo público ou comunicação pública como algo voltado para os interesses do Estado ou do governo, mais grave ainda, né? Então mudaria o governo, mudaria o foco, né, da informação. Então está faltando, eu acho que em termos de América Latina, uma política pública de comunicação. E não, porque nós estamos debatendo, estamos discutindo o que é público, o que é estatal, o que é oficial, né? Então, acho que essa discussão tem que amadurecer. E nós, no Brasil, avançamos muito. O modelo que temos hoje, eu acho que é um modelo exemplar. Tem um outro dado também interessante, que eu acho que a senhora trabalha na sua pesquisa, que fala da profissionalização das fontes, né? Então, queria que a senhora explicasse um pouco o que é isso que a senhora está chamando de profissionalização dessas fontes. O que diz isso, a profissionalização das fontes? As instituições públicas e privadas têm verdadeiros serviços de assessoria que são perfeitos, que dão a notícia pronta. O jornalista não precisa nem mais ir lá na Câmara, no Senado, no Ministério da Justiça, ele recebe aquilo pronto. E essa notícia, às vezes, ela nem é questionada, ela aparece, ela é tão bem feita, porque não é qualquer uma pessoa que está fazendo isso. E às vezes se publica na íntegra. E isso representa uma enorme economia também para as empresas privadas. Porque, inclusive, a EBC também disponibiliza essas notícias, né, prontas, desde que cita a fonte, né? Só que nas assessorias do Poder Legislativo, Executivo, muitas vezes, o Judiciário, essas notícias são feitas pelas assessorias, pelas fontes, e são transpostas, publicadas, como se fosse uma produção daquele jornal, e ainda assina a matéria, né? Mas o que quer dizer o seguinte, hoje não, essa profissionalização das fontes, hoje quer dizer que nem sempre o público não precisa mais ler só os grandes jornais tradicionais. Ela pode se abastecer diretamente na fonte. E para dar um exemplo, as igrejas, os sindicatos, as ONGs têm as suas fontes. Na Bahia tem até uma rádio pública, né, que é a Rádio das Prostitutas, a Rádio Zona. Isso é considerado mídia das fontes. Elas educam o cliente através da Rádio Zona. Interessante. Mas, professora, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com a entrevista sobre o jornalismo no sistema público e nossa convidada é a professora Zélia Adguirne. Professora, em um dos seus estudos, a senhora diz que os jornalistas têm uma convicção íntima de que têm uma missão a cumprir e que isso os leva a produzir seu próprio discurso. Que discurso é esse, professora? Esse discurso é um discurso pode ser um discurso engajado, mas não no sentido militante, no sentido de ter um compromisso com a sociedade, de ele levar o leitor, o ouvinte, o telespectador a assumir uma posição crítica diante da realidade. Ele não é um mero captador ou difusor de informações. Ele, de certa maneira, ele se envolve, né, com o seu público, com a sociedade. Poderíamos dizer isso?
interfere porque o objetivo seria levar a sociedade a reagir e a refletir. Não é um discurso no vazio, é um discurso consciente. Você pega, por exemplo, alunos de jornalismo, você pergunta por que você escolheu o jornalismo? A maioria deles, e isso eu acho positivo, ainda acredita, tem um certo ideal da profissão. Está na sociedade para servir. O jornalismo serve para servir, né? Como dizia o T.T. Catalão num belo texto, o jornalismo, para que serve o jornalismo? O jornalismo serve para servir. Então, é um discurso que é singular na medida que ele coloca os fatos, a singularidade dos fatos, mas, ao mesmo tempo, é um discurso plural, porque significa um envolvimento com a sociedade, onde ele está inserido. Ele não fala vazio, o jornalista não está sozinho, as mídias não estão sozinhas, elas estão falando, né, ou dizendo, eles têm um mandato social. Isso. Na sua opinião, é possível se pensar em jornalismo público a partir dos mesmos referenciais de jornalismo que conhecemos? Eu acho que o Brasil precisa mais reforçar essa noção de público, porque nós temos uma tradição de mídia privada muito forte, de mídia de concorrência. A história, né, a história do jornalismo, principalmente, né, nesse século, quando nós entramos na fase da indústria cultural, né, da produção da notícia em escala industrial, nós temos uma história de concorrência, de jornalismo uma lógica muito comercial, né? E eu acho que há espaço para crescer, há espaço para se fazer um jornalismo mais comprometido, mas para isso nós precisamos de tanta coisa, precisa regulamentar, né? Precisa de um conselho, e esse conselho tem que funcionar. Até hoje não. Um conselho de comunicação. A profissão do jornalista que foi totalmente desregulamentada com o fim do diploma. Eu sou totalmente favorável à formação universitária. Eu acho que se desconstruiu uma situação, um quadro que funcionava muito bem. Eu acho que é uma das maneiras mais democráticas de se chegar ao jornalismo é através de normas. Você 4 anos de faculdade, um registro do Ministério do Trabalho, e você vai à luta. Em outros países, eu acho que é muito mais difícil e menos democrático. Nós tínhamos uma maneira democrática. Mas é preciso ter um conselho de comunicação. Acredito também que deva haver uma regulamentação, esse discurso que é escamoteado. Aí, cada vez que se fala em regulamentar a mídia, as mídias privadas acham que é censura e não tem nada a ver com censura. Isso é uma questão de livre acesso à informação, para que todos possam ser... Porque nós temos um esquema de propriedade privada dos meios de comunicação que é extremamente concentrada, hegemônica. Nós temos que tornar isso mais plural. Então, acredito muito que se deva ter outras mídias. A gente fala em mídia pública, né, em sistema público de comunicação, a gente pensa em rádio, televisão. Por que não tem um jornal impresso público? São as mídias tradicionais. Quem sabe um jornal público? Por que não? Um jornal feito... Porque hoje, por exemplo, a mídia impressa que mais cresce é a mídia popular, jornais populares. E eles devem estar dizendo alguma coisa que o público quer ouvir. Então, por que nós não podemos, né, a própria BBC cria um jornal público, não apenas... Nós temos agência, temos rádio, temos TV, mas um jornal que circule. Você chega na rodoviária, no aeroporto, na universidade, tem um jornal público, realmente público, comprometido com a sociedade, sem dependência de anúncios. Que conselhos a senhora teria a dar para aqueles alunos que serão futuros profissionais que pretendem trabalhar nesse campo público da comunicação? Eu sempre digo para os nossos alunos, não desistam dos seus sonhos. Não se submetam às lógicas puramente comerciais, porque sempre há espaço para negociação. Não pode desistir da primeira vez que ouvir um não. Vai dizer, o que vai mudar? O chefe quer isso mesmo, então vou fazer só o que ele manda, né? Então nós não podemos ser apenas os filhos da pauta, nós temos que ser também a mãe e o pai da pauta, né? Fazer um jornalismo mais comprometido com a nossa realidade. E isso, para mim, é uma noção de público, estar a serviço do público, estar a serviço da sociedade, estar a serviço da verdade, de uma maneira honesta,
e livre, né? Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você por esse espaço para compartilhar nossas preocupações comuns entre universidade e jornalismo. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e audiência. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e até lá. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br.